Os povos cananeus e também os povos semitas têm uma rixa milenar que dura séculos e séculos e mais séculos. Nas escrituras sagradas nós podemos notar as várias intrigas, batalhas e guerras que Israel batalhou contra os povos que estavam na terra de Canaã. Além dos próprios israelitas, outros povos semitas também disputaram e guerrearam contra as várias tribos cananeias. Mas neste vídeo eu estarei falando a respeito de um acontecimento bíblico proibido pelo próprio Deus e também pelos patriarcas de Israel, a mistura de Canaã e Israel, a mistura étnica entre estes povos. Quando os israelitas saem da terra do Egito, eles enfrentaram ali Faraó, junto com o Deus Todo-Poderoso de Israel, e o venceram. O libertador Moisés, junto com Josué e também Arão, junto com todos os israelitas, cerca de 3 milhões de pessoas foram para o deserto do Sinai, peregrinar e peregrinar até chegarem à terra ali de Canaã. Ficaram 40 anos nos desertos ali do Sinai, da região ali da Arábia e da região ali perto de Moabe e também perto, no caso da península do Sinai. E foi ali então que Moisés escutou várias e várias ordenanças, diretrizes e também ali, no caso, regras que o Deus Todo-Poderoso de Israel tinha colocado aí para o seu povo escolhido. Uma regra, no caso, crucial que os israelitas, no caso, infligiram foi a mistura étnica, o casamento com as mulheres cananeias e a mistura com a cultura cananeia. Nas escrituras sagradas nós podemos ver os israelitas caindo várias e várias vezes nos deuses e deusas ali dos cananeus, adorando os deuses e as deusas cananeias, se vestindo como os cananeus, usando adereços e coisas da terra de Canaã, sendo supersticiosos, apelando para a magia, para a bruxaria, entre várias outras coisas, e se deitando com as prostitutas cultuais, chamadas em fenício antigo de Quedeshá. Muitas pessoas vão dizer e vão falar que os povos cananeus eles foram totalmente extintos aí da região do Oriente Médio e que nos dias atuais não existem nada dos antigos fenícios, dos antigos cananeus ali na terra da Palestina e de Israel. Mas isso na verdade não é uma realidade aí concreta, até porque o povo de Israel, o próprio povo israelita tem misturas genéticas aí com os próprios cananeus. Algumas tribos árabes do Oriente Médio também possuem uma genética cananeia. No livro de Deuteronômio, nós encontramos uma referência muito interessante a respeito deste assunto. Não celebrarás matrimônio com qualquer pessoa de lá, não concederás tua filha a um de seus filhos, nem aceitarás uma de suas filhas como esposa para teu filho. Deuteronômio 7, verso 3. Aqui nós vemos a proibição, dos vários versículos aí do Pentateuco sobre as proibições do casamento e do relacionamento ali étnico entre Israel e Canaã. No caso, os israelitas só poderiam se casar com mulheres de sua tribo, lembrando que Israel tinha 12 tribos e cada tribo se casava apenas com pessoas de mesma tribo e não poderiam se misturar com os povos que estavam ali na terra de Canaã, que no caso eram os cananeus. Muitas das vezes, alguns israelitas tomavam mulheres da região ou perto de Canaã, como por exemplo, mulheres de origem arameia, ou até mesmo mulheres ali de outra origem semítica, como moabita e amonita, que também foi proibido por Deus, porém aceito quando as mulheres ali acreditavam no Deus Todo-Poderoso e aceitavam a fé de Israel para si. É importante fazer uma observação aqui muito curiosa, que é a seguinte: Deus proibiu ali o matrimônio entre alguns povos semitas por conta de que estes povos semitas já estavam muito misturados na cultura cananeia e até mesmo misturado um pouco com os próprios cananeus. No caso, os moabitas e amonitas se misturaram bastante com os povos de Canaã. É dito aí pelos linguistas que quando os moabitas e amonitas ali se multiplicaram, acabaram se misturando com os cananeus e até mesmo tomando a língua fenícia para si.
e no caso da língua fenícia, eles fizeram seu próprio dialeto linguístico, com muitas e muitas ali semelhanças com o antigo aramaico, o que demonstra e mostra ali a todos que a sua origem é vinda de povos semitas e não de povos cananeus nativos de Canaã. Apesar disso, o casamento entre um israelita e uma mulher midianita, ou até mesmo ismaelita, entre outros povos semitas da região ou perto ali de Canaã, era permitido, até porque o próprio Moisés se casou com uma mulher meio midianita e meio cuxita, no caso, a filha de Jetro, o grande sacerdote Reuel, sacerdote ali dos povos, no caso, da região de Midian, um midianita, descendente de Abraão por Quetura, em outras palavras, um árabe, do que hoje é a Arábia Saudita. O casamento de Moisés com uma mulher meio cuxita e meio midianita é só um dos exemplos aí do Antigo Testamento que nós temos. Existem vários outros, como por exemplo o próprio Caleb, amigo de Josué e um dos espias de Israel. Ele foi filho, no caso, de Jefoné, e Jefoné não era um homem israelita, mas sim era, na verdade, um homem quenezeu. O casamento entre árabes e arameus era muito permitido na época, antes de Moisés e posterior a Moisés. É dito que os próprios filhos de Jacó, os 12 filhos de Jacó, todos eles se casaram ali, no caso, com a exceção de José, todos eles ali se casaram ali com mulheres de origem arameia, mulheres de origem aramaica, que estavam entre as 70 pessoas que acompanhavam Jacó. Voltando a falar a respeito das misturas étnicas, no caso que os israelitas tiveram com os povos de Canaã, no livro de Juízes, no capítulo 3, nós temos um grande vislumbre melhor ali de como foram estas misturas, a partir de agora, Juízes, capítulo 3. Eis, portanto, as nações que o Senhor permitiu ficar na terra de Canaã, a fim de pôr elas a submeter o povo de Israel à prova, todos os que não tinham passado ali por nenhuma das antigas batalhas e guerras travadas na terra de Canaã. No versículo 2 é dito o porquê que Deus fez tal coisa, e é dito o seguinte: ele procedeu deste modo com o objetivo de ensinar todos os descendentes dos israelitas a arte da guerra e da batalha, pois não tinham tido experiência anterior de combate, como seus pais e também avós. No versículo 3 é dito: os povos que permaneceram na terra de Canaã foram 5 governantes dos filisteus, que eram misraítas misturados com jafeitas, todos os cananeus, os sidônios, os heveus, que haviam ali nos montes do Líbano, desde Baal, Hermon, até Lebo-Hamat. O texto descrito ainda continua: estes povos foram deixados na terra para servirem ao propósito de submeterem Israel à prova, a fim de ficar notório se obedeceriam aos mandamentos de Yahweh Deus, que ordenara aos seus antepassados por intermédio de seu grande servo Moisés, o libertador do povo de Israel. O texto ainda vai dizer o seguinte: e os israelitas, os filhos de Israel, habitaram no meio dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e também dos jebuseus. E aqui já mostra que os israelitas se misturaram com tais povos e tribos cananeias, com a sua cultura, com a sua língua e com as suas tradições. E ainda vai dizer: desposaram as filhas destes povos, deram aos seus próprios filhos em casamento as filhas dele e passaram a cultuar aos seus deuses. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, esqueceram-se de Yahweh seu Deus para adorar e servir aos Baalims e aos postes ídolos da deusa Asherá. Juízes, capítulo 3, versículo de número 6 e número 7. Os especialistas e linguistas da área e os acadêmicos, eles ainda vão ressaltar que os israelitas, assim que chegaram na terra de Canaã, eles ainda falavam a sua língua, que veio da terra do Egito, porém com o contato com as tribos e nações cananeias, tomaram para si a língua de Canaã, que é dita em Isaías, o atual e chamado nos dias de hoje de hebraico. Antes, os israelitas, na terra do Egito, os patriarcas, o próprio Moisés e Josué, falavam, na verdade, um dialeto da língua aramaica, tanto que vários linguistas e especialistas, eles vão
colocar e vão dizer que os israelitas eram arameus linguisticamente e também geneticamente, por conta de Jacó ser filho de uma mulher arameia e também se casar com mulheres de origem aramaica. Antes, então, os israelitas falavam a língua aramaica e depois, por ter contato com os cananeus, se misturarem com a cultura deles, adorar os seus deuses, trocaram de língua. Isso é muito notório e não foi esquecido ali nos textos sagrados do livro de Deuteronômio. Confira agora. Então, solicitando a palavra, tu declararás em alta voz diante de Yahweh, o teu Elohim, o teu Deus. O meu pai era um arameu errante, um arameu peregrino. Ele desceu ao Egito com um pequeno grupo de pessoas e ali viveu e se tornou uma grande nação poderosa e numerosa. Ou seja, os israelitas acabaram adorando os deuses cananeus, tomaram para si uma língua de Canaã, a língua de Canaã, e fizeram para si um próprio dialeto baseado na língua de Canaã, por conta do contato que já tinham e estavam tendo ali com as mulheres cananeias, se relacionando, se casando com as mulheres daquela região, daquela terra, e por conta disso Israel passou por várias e várias intrigas e quase foi destruída mais de uma vez, mas por se voltarem ao antigo Deus que os libertara da terra do Egito, então este Deus, o verdadeiro Deus, este os socorria, o verdadeiro o verdadeiro Elohim, os socorria e os ajudava, mandando juízes, mandando profetas e mandando muito mais servos ali para socorrerem o povo de Israel. As escrituras vão narrar e vão dizer ali que os israelitas se misturaram de tal modo que faziam as mesmas práticas que os cananeus faziam, como o sacrifício de seus próprios filhos. É dito que os israelitas passaram os seus filhos no fogo de Moloque para adorar esta divindade. Na época dos patriarcas também é dito e redito pelos próprios patriarcas de Abraão a Jacó para não se casarem ou se misturarem com mulheres de Canaã, como nós vemos agora. Então Abraão ordenou ao seu servo mais velho Eliezer de sua casa, que governava todos os seus bens: põe a tua mão por debaixo da minha coxa e jura para mim. Um antigo juramento semítico, onde demonstrava muita seriedade em cumprir um voto. O texto continua e mostra a seriedade de tal voto e juramento. Eis que te faço jurar por Yahweh, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscarás para meu filho uma mulher cananeia entre as filhas dos cananeus nos quais eu estou habitando e vivendo. Lembrando que isso foi dito pelo próprio Abraão, onde Abraão demonstrava ali que não queria que seu filho se casasse com mulher cananeia. Nós vemos isso também com Isaac, onde ele abençoa Jacó e diz o seguinte: então Isaac chamou Jacó à sua presença e o abençoou. Ele deu a seguinte ordem: não tomes esposa ou esposa entre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai para Padam Aram, a terra de Aram dos arameus, a casa de Betuel, teu avô materno, e casa-te com uma mulher das filhas de Labão, o arameu, irmão de tua mãe. Ou seja, o casamento entre os arameus era sim permitido, até porque a diferença entre casamento entre mulheres semitas com mulheres cananeias é que as mulheres semitas, quando se casavam, o deus do marido, o deus do esposo, era o deus ao qual elas adoravam. Já as mulheres cananeias, como nós vemos na grande história de Elias, que Jezabel fez com que o rei Acabe adorasse ali as suas divindades, e não ela adorou a divindade de Israel, o Deus de Acabe. Jacó obedece seu pai, no caso Isaac, e acaba se relacionando e tendo 4 mulheres de origem arameia: Lia, Raquel, Zilpa e Bila, e não se relaciona com nenhuma mulher cananeia e nem tem filhos delas. No caso, seu filho, Judá, se relacionou com mulher cananeia e teve filhos dela, porém o próprio Deus, no caso, se frustrou e matou os primeiros 2 filhos dele. Então, basicamente, foi este o vídeo, onde nós vemos aí a mistura devassa de Israel com o povo de Canaã, com as tribos cananeias, o que lhes deu muita, mas muita dor de cabeça. Em versículos de capítulos de livros mais à frente, nós podemos ver o Deus Todo-Poderoso ordenando aos israelitas a se despedirem de suas mulheres etéias, descendentes de Canaã. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.